Olá a todos, aqui é o professor Luciano. Vamos nessa aula dar continuidade ao tema qualidade, né? Na aula passada, então nós resenhamos um pouco aí a respeito da qualidade, o histórico em relação ao seu desenvolvimento e a sua aplicação nas empresas, correto? E a partir dessa aula nós vamos é, conceituar, né, a qualidade, tentar fazer aí repassar esse conceito aí que aparentemente parece ser um conceito fácil, né, mas que nele é, há muitas questões complexas se formos avaliar aí em relação ao fabricante e consumidor, essa relação entre essas duas partes, né? Basicamente falando. E também vamos é, conhecer, né, os preceitos, ou também chamados de dimensões da qualidade, que é o que se espera em relação a qualquer produto e serviço, né, prestado, né, produzido ou prestado por empresas que trabalham com a qualidade, tá? Isso não há dúvida atualmente que a qualidade ela reduz custos, né, por reduzir retrabalhos, por reduzir desperdícios e, consequentemente, consegue-se uma fidelização de clientela e aumento da competitividade, certo? Isso, sem dúvida, deve fazer parte do planejamento estratégico das empresas, tá? Que trabalham com a qualidade. Então, a gente pode imaginar, né, e tentar adaptar esses preceitos da qualidade a quaisquer produtos ou serviços prestados, correto? Então, basicamente, nós veremos aqui, né, há preceitos ou dimensões da qualidade, seja em relação a um produto ou a um serviço que, sem dúvida, o empreendedor ele deve garantir aí esses preceitos em seu produto. É claro que um preceito, de repente, ele tem um peso maior que o outro, a depender do produto, né, que se está aí avaliando, mas, sem dúvida, um produto ou um serviço que agrega todos esses preceitos, né, sem dúvida atenderá à adequação ao uso, né, desse produto, né, e às necessidades de sua clientela, seja um cliente, pessoa física ou não, tá? E quando a gente fala de clientes também, né, atender o cliente, a gente também faz uma observação que não é só o cliente consumidor, mas o cliente também em relação aos colaboradores, aos setores colaboradores aí da empresa. Também não só isso, aos acionistas, né, aos fornecedores e à sociedade. Então, vejam como é complexo essa questão aí de clientela, não somente o cliente consumidor. Obviamente, é aquele que vai comprar o produto, né, no final, mas que a gente tem que também entender que há vários clientes no sentido aí de valorizar o produto, né? Bom, então os preceitos, as dimensões da qualidade são esses, né? Por exemplo, um produto qualquer, né, que estejamos avaliando, ele tenha
conformidade, né? Então, o que seria isso? É aquele produto que está em conformidade com as suas especificações, né? Com o seu projeto de produção. E vale ressaltar que também esse projeto ele deve ser pautado na demanda, né? Ele deve ser baseado na demanda de sua clientela, ok? Bom, então, ser conforme, né, significa então atender às especificações de projeto, às especificações de mercado, às especificações do cliente. A confiabilidade, né? Então, um produto ele deve ser confiável. Por exemplo, nós podemos pensar e, obviamente, extrapolar, né, para a nossa área de alimentação, ter a confiabilidade de um produto, por exemplo, seria, no caso de automóveis, a percepção do consumidor, do cliente, em relação àquele produto, no sentido de ser um produto que não dê problemas, né? Espera-se, obviamente, tratando-se de eletrodomésticos, de automóveis, que seja razoável a necessidade de manutenção desses produtos. Então, a gente vai conversar que o atendimento também, então, seria um desses preceitos. Mas em relação à confiabilidade, pesa muito esse preceito em relação aí ao julgamento do cliente, no sentido de esse veículo, por exemplo, ou esse eletroeletrônico, ele é confiável ou ele precisará aí de muitas manutenções, né? E que isso, obviamente, acarretará em custos. Obviamente, essas manutenções não previstas, né? Não previsíveis, ok? Então, a confiabilidade seria, para esses exemplos, nesse sentido. Agora, tragam para a discussão, né, é importante esses preceitos da qualidade em relação à área da alimentação, ok? Após aí a nossa discussão dessas dimensões, os preceitos da qualidade, é interessante que façamos aí uma análise de aplicação, por exemplo, para uma indústria de alimentos e para um restaurante, né, um serviço de alimentação. Então, atendimento, né? Então a gente pode também avaliar esse preceito da qualidade para qualquer produto ou para qualquer serviço. É claro, todo e qualquer cliente deseja, né, perceber, né, que o seu problema está sendo valorizado, que a empresa está de fato, né, tomando medidas para melhor atendê-lo. Isso sem dúvida, né? Prazo é um outro preceito aí muito importante e por vezes crítico, né? Isso pode, esse preceito, por exemplo, fazer com que um cliente decida ou prefira um produto, de repente até com maior confiabilidade, conformidade em detrimento do prazo. É aquela empresa que ainda não conseguiu, né, controlar a variabilidade em relação à entrega, né? Então, isso frustra também bastante o cliente. E se formos pensar em um cliente aí como uma empresa, imagine vocês o prejuízo em relação à montagem, né, de uma linha de automóvel por conta aí do atraso da entrega de peças, por exemplo. Então, percebam como esses preceitos são muito importantes em relação à decisão do cliente em relação ao produto, ou seja, na percepção da qualidade em relação àquele produto, né?
A apresentação, então, a gente pode pensar em sentido da, de cor, é mais o sensorial, né? A textura, o tipo de embalagem, né? O quão bonito, apresentável é aquele produto, né? Então a gente é fácil perceber, né? Muitas embalagens bonitas, né? Que chamam a atenção, que sem dúvida isso é um atributo que os clientes levam em consideração, ok? O desempenho, né, daquele produto ou do serviço, né, e vejam que muitos preceitos eles estão interligados com outros, né, se ele de fato executa ou é, se destina de fato àquilo que ele se propõe, né, e a durabilidade dele. Então é muito importante aqui no caso, não é só pensarmos em relação à durabilidade, depender de certos produtos, e a gente pode até pensar, por que não, automóveis e produtos de tecnologia. A durabilidade não é só se aquele produto ele vai durar durante aquela vida útil prevista para ele. Não só isso, mas também se aquele produto ele não se torna dentro da sua vida útil obsolescente. O que seria isso? Que ele tenha o uso dele não mais adequado, ultrapassado. É um exemplo de na transição na informática, né, do disquete para o CD, do CD para o pendrive. Então vejam, clientes que fizeram, por exemplo, grandes estoques de CDs e se teve a transição para o pendrive, né, embora esse produto tenha alta durabilidade em relação à sua vida útil, ele se tornou obsolescente. Ok, pessoal? Então, e o principal, né, obviamente, é a qualidade reconhecida pelo cliente. Então, de nada adianta esse produto ter conformidade, estar adequado a um projeto, né, ser confiável, ser durável, o, a empresa prestar bons atendimentos, né, cumprir prazos, o produto ter boa ou excelente apresentação, bom desempenho, se ninguém ou poucos querem comprar. Se esse produto não desperta o interesse ou se não há demanda dele pela clientela, né, pelo mercado consumidor. Então é importante, né, que que tentemos fazer aí uma associação dessas dimensões, desses preceitos da qualidade para a nossa área, por exemplo, de um restaurante comercial, né? Então, tentem imaginar em relação a esses preceitos o que seria cada um deles aplicado aí a um restaurante, né? Seja ele à la carte ou self-service, né? Para que possamos aí compreender melhor, ok? Então, a gente ainda nesse histórico da qualidade, nós vamos passar aí a conhecer grandes personalidades que contribuíram muito para a qualidade, né? Que são chamados aí, ficaram conhecidos como os gurus da qualidade, ok? Então já comentamos sobre o Walter Stewart, né? Que foi aí o pai do controle estatístico da qualidade. Ele é americano, nascido em 1891 e desenvolveu os gráficos de controle, né? Então, da segregação de produtos com defeitos, que é aquela figura do inspetor, né? Onde esse procedimento não era preventivo, que também não reduzia os custos, né? Mais o retrabalho,
embora ele teria um efeito aí em relação à garantia, melhoria da qualidade em relação ao consumidor, né, de não entregar um produto fora das especificações ou não conforme, né? Então, a partir do controle estatístico da qualidade, né, que foi proposto e desenvolvido por Stewart, né, então fez-se a diferença, né, da segregação, ou seja, da separação de produtos com defeitos, ou seja, uma avaliação corretiva ao final da linha de produção, a análise dos resultados da inspeção, né, realizado aí por meio de amostragem. Bom, Stewart também propôs o método ciclo PDCA, que posteriormente foi divulgado e mais disseminado por Deming, né? Que é análise e solução de problemas e também um método utilizado para a melhoria contínua dos processos, né? Em que o P é de planejamento, o D é de fazer, o C é de checar e o A de agir. Então, como que seria isso? A qualidade deve ser planejada, né? E dentro do planejamento, do que se pretende executar, nessa etapa define-se as metas e o método, né? Como iremos fazer, o que fazer, como iremos fazer, por que meio faremos, ok? Em relação a fazer, sem dúvida, a execução prescinde de educação e treinamento contínuo, capacitação de colaboradores, capacitação operacional, ok? Padronizar. Veremos adiante, né? Para isso, reduzir a variabilidade. Então, colaboradores treinados, após isso, executar, né? Executar e na fase ainda do do, de fazer, coletar os dados. Então, é nessa fase que se gerará dados para, na fase de checagem, né, de verificação, fazer então a interpretação dos dados coletados, dos dados produzidos em relação aí às metas, né, aquelas definidas lá no P de pré, de planejar. Bom, até aqui, tendo a empresa uma meta, né, um método de ação, funcionários, colaboradores altamente capacitados, né? Conhecedores do processo, conhecedores, né, do assunto, a execução, coleta de dados. Então, ao checar, né, ao confrontar metas com os resultados, então é possível concluir em relação aí ao que foi planejado. Se está de acordo, então continua-se o ciclo, né? E caso não, executa-se a medida ou ação corretiva, né? Para isso, então, serve o método PDCA. Então, havendo a necessidade, havendo a previsão de como deve ser e identificando, né, não conformidades, outliers, etc., então faz-se de forma corretiva, tá? E ou preventiva, readequa-se o plano e faz girar novamente o ciclo. Então, é um ciclo também conhecido de melhoria contínua, tá? Interessante que vocês também pesquisem sobre o método Kaizen, ok? E disso façamos uma discussão
no fórum sobre esse método japonês. Ok, pessoal? Bom, outro guru da qualidade, o William Edward Deming, também americano, nascido em 1900, discípulo de Stewart, né, o pai do controle estatístico, e, como eu disse, disseminador da ferramenta PDCA. Ok? No pós-guerra, contribuiu com o Japão com a implantação da qualidade nas empresas. Ele foi o pai do controle de qualidade no Japão, ok? Fundiu sua visão de estatístico com a vivência nas empresas japonesas, em que a participação dos trabalhadores e da alta administração visava a melhoria contínua Kaizen. Então, veja que a visão japonesa em relação à percepção da qualidade com a participação, né, ou envolvimento de todos ou de toda a empresa, né, tem aí uma contribuição de Deming, né? Tanto é que para os japoneses há o controle total da qualidade por toda a empresa. No Japão, como mencionamos, né, há o Prêmio Japonês da Qualidade, né, que ganhou o nome de Deming, né? Com sua experiência, Deming desenvolveu então 14 pontos para a qualidade. E uma de suas definições de qualidade é que qualidade é a satisfação das necessidades do cliente, sempre em primeiro lugar. Bom, então aqui nós vamos perceber aqui os 14 pontos, né, da qualidade propostos aí, desenvolvidos por Deming, né? Primeiro, crie constância de propósitos em torno da melhoria de produtos e serviços, buscando tornar-se competitivo, manter-se no negócio e gerar empregos, né? Adote uma nova filosofia, estando em uma nova era, estamos em uma nova era econômica, né? Dizia ele à época. Gerentes ocidentais precisam assumir o desafio, aprender suas responsabilidades e liderar o processo de mudança. Importante esse terceiro ponto aqui, né, que é acabe com a dependência da inspeção. Peraí, deixa eu ajustar aqui, ó. Vamos refazer como forma de atingir a qualidade, né? Ó, elimine a necessidade de inspeção em massa, né, que é o que se fazia, tanto é que a gente viu na aula anterior a era da inspeção, né, construindo então a qualidade do produto em primeiro lugar, né, por meio aí de um projeto de qualidade, por meio de padronização do processo, por meio da baixa variabilidade do processo e etc. Muito importante também o quarto, que muitas das vezes nós temos essa concepção, né, de associar produtos mais vantajosos em relação ao preço, né? Então, Deming já dizia, elimine a prática de priorizar negócio com base no preço, né? Pense em minimizar o custo total. Isso já é sabido, né, da gente, que muitas das vezes algum produto, aí a gente pode dar um exemplo aí na área de alimentos, né? Produtos aí mais baratos, né? Um exemplo clássico aí é um tomate, de repente, metade do preço de um outro tomate de um outro mercado, né? Então,
aquela vantagem aparente inicial em relação ao preço, ela pode, no caso, aumentar o custo em relação ao desperdício, né, daquele produto. O quilo, de repente, é mais barato, porém, né, ele tem um rendimento menor, ok? Caminhe então no sentido de um único fornecedor para cada item e estabeleça um relacionamento de longo prazo baseado na lealdade e na confiança, em que numa situação dessa ambos ganham, né? Quinto ponto, né, da qualidade de Deming é melhore constantemente o sistema de produção e de serviço, aprimorando a qualidade e a produtividade e assim sempre diminuindo os custos, né? Então a gente pode pensar aí na ferramenta Kaizen, no método PDCA, né? Na melhoria aí contínua, né? O sexto ponto da qualidade de DEM é estabeleça o treinamento no trabalho. Então não há a possibilidade, uma vez que faz-se necessário alcançar resultado por meio, né, das pessoas, né? Ainda hoje o recurso humano é o principal recurso das empresas, né? Então ele tem que ser bem treinado, né? E muitas das vezes, em muitas empresas, isso passa desapercebido, né? Ou não é tão valorizado, né? Tem-se uma meta, parece simples, mas treinar o funcionário, né, para aquela situação é muito importante para que se execute, né, determinada tarefa, né, segundo aí a meta da empresa, garantindo aí uma padronização desejável, né, e uma mínima variabilidade. O sétimo ponto da qualidade, né, de Deming é estabeleça liderança, né? Vejamos lá no ponto 12, a relação desses dois pontos. Ó. O objetivo da supervisão deve ser ajudar trabalhadores e máquinas a fazer o trabalho melhor. Ok? Elimine o medo, assim todos podem trabalhar efetivamente para a organização. Quebre as barreiras entre os departamentos. Pessoal de pesquisa, projeto, vendas e produção devem trabalhar juntos como uma equipe, né? Então, essa concepção de Deming agregou muito esse valor em relação à qualidade total por toda empresa, né, no Japão. O décimo ponto, elimine os slogans, né? Exortações e metas para a força de trabalho, tais como defeito zero, né? Que inclusive é um ponto defendido por Crosby, né? E Demi não defendia essa filosofia de defeito zero, né? Tais exortações apenas criam um ambiente de adversidade, pois as causas da baixa qualidade e produtividade pertencem ao sistema, indo além do poder da força de trabalho. Elimine as cotas de trabalho no chão de fábrica, né? Substitua por liderança. Elimine gerenciamentos por objetivos, né? Elimine por números e metas numéricas, substitui sempre por liderança, né? Remova barreiras que impeçam os trabalhadores de sentirem orgulho de seu trabalho, remova barreiras que impedem os gerentes e engenheiros de sentirem orgulho de seu trabalho, institua um vigoroso programa de educação e automelhoria e envolva todos na organização na tarefa de alcançar a transformação, né? A qual é tarefa de todos. Ok, pessoal? Bom, um outro guru da qualidade, Joseph Juran, ele é romeno, nasceu em 1904 e graduou-se nos Estados Unidos, né? Devido às suas experiências também como Deming, né, no Japão, ele
então ressaltava a importância do envolvimento da alta administração e também dos funcionários em relação à gestão da qualidade, né? Trabalhou extensivamente a noção de cliente interno, né? Que atender também às demandas dos colaboradores, né? E não só isso, atender às demandas dos diversos setores, né? Os prazos, porque também tem uma relação cliente, vamos dizer assim, dentro da própria empresa, em que um setor depende do outro. Um setor depende da matéria-prima, ou seja, ele depende do almoxarifado para iniciar uma transformação. Uma vez transformado esse produto, ele também ele retorna a um estoque, né? Então veja que há uma interdependência e se instala de fato uma relação de cliente, né, dentro da própria empresa, né? Pioneiro na abordagem dos custos da qualidade, demonstrando que o custo da má qualidade ele é muito maior do que aquele para investimento na qualidade. E uma das definições de qualidade de Juran é que qualidade é uma barreira de proteção à vida, né? Muito utilizada, qualidade é adequação ao uso, né? Então vocês vão tratando de qualidade, vão ver muito essa definição aqui, qualidade e adequação ao uso de Juran. Armand Feigenbaum, então, também americano, nascido em 1922, né, graduado nos Estados Unidos, pioneiro em tratar a qualidade de forma sistêmica nas organizações, formulando o controle total da qualidade na década de 50, né? Então, uma de suas definições de qualidade é que qualidade é a composição total das características de marketing, projeto, produção e manutenção dos bens e serviços através dos quais os produtos atenderão às expectativas da clientela. Então vejam vocês que todas as concepções, os conceitos de qualidade perpassam em relação à demanda, expectativa, necessidade da clientela. Isso é muito importante, né, ao realizar um projeto de determinado produto ou serviço, né? De fato, conhecer a demanda ou a potencial demanda para aquele produto ou serviço, de forma que quem de fato vai comprar e quem vai sustentar aquela empresa são os clientes, né? Então, Crosby, também americano, em 1926, em 57, como a gente comentou ali, né, nos pontos da qualidade de Deming, né, ele lançou o programa Zero Defeitos, né, que é com ênfase aí em fazer certo na primeira vez. Tornou-se popular, né, tanto em empresa quanto também em programas militares. Como Deming, ele priorizava 14 pontos, né, para a qualidade. E uma de suas definições é que qualidade é conformidade às especificações. Vejam que essas palavras hoje são os preceitos, as dimensões da qualidade, como a gente acabou de ver. Então, os 14 pontos de Crosby são os seguintes, né? Obter o compromisso da alta gestão com a qualidade, de nada adianta, né? Uma empresa em que a alta gestão ou alta administração não esteja envolvida e ciente, né, da qualidade, instalar equipes de aperfeiçoamento da qualidade em todos os setores, mensurar a qualidade na organização por meio de indicadores de qualidade. Isso é muito importante, né? E o controle estatístico de processo faz isso aí, ok? Mensurar uma variável, seja qual ela for da qualidade, peso, comprimento, diâmetro, tamanho, etc. Ok?
e, obviamente, de posse desses dados, desses resultados, né, utilizá-los para a melhoria, né, melhoria contínua. Por que uma variável, por exemplo, ela de repente está fora de controle? Então eu preciso identificar a causa, né, realizar uma ação corretiva e a partir dali instituir um novo planejamento dentro do ciclo PDCA, né, para medidas preventivas em relação a aquele problema, né? Levantar os custos da não qualidade, né? Como a gente acabou de comentar, que Juran trabalhou muito essa questão do custo da qualidade, da não qualidade, e que já é provado que o custo da não qualidade ele é muito maior, né? E muitas das vezes até imensurável, se você for considerar aí ao ponto de se perder, né, cliente, né? Qual é o custo disso, né? Em relação à geração aí, o impacto na receita da empresa, né? Em relação à sua lucratividade, sua competitividade até a sua é, perenidade, né? Disseminar nos funcionários a importância da qualidade nos produtos e dos serviços, né? Implantar o sistema de ação corretiva, né? Que ele está previsto lá no PDCA, né? Ação corretiva. E o replanejamento, né? Planejar o programa zero defeito, treinar os inspetores e demais responsáveis, instaurar o dia do zero defeito na empresa, estabelecer os objetivos a serem alcançados, eliminar as causas dos erros, né? E aí a gente pode hoje pensar aí numa ferramenta, né? Diagrama causa-efeito, né? Utilizando-se aí de métodos como brainstorms, né? Reuniões para discutir as possíveis causas e, dentre delas, principais causas dos principais efeitos, erros ou problemas. Reconhecer publicamente aqueles que atingiram os objetivos e não realizar a premiação financeira, né? Então ele não acreditava nisso, né? Ao contrário de Taylor, né? Que idealizou a administração científica e defendia que o ser humano era movido aí por premiações, né? Pecuniária principalmente, instalar os círculos de qualidade para monitorar o processo e revisar repetidamente os itens listados anteriormente. Bom, então aqui a gente tem uma ideia, né, da evolução da qualidade por conta aí de uma demanda da Revolução Industrial, né? Então foi um primeiro momento que se instituiu aí um caráter mais científico da administração em relação à qualidade, com a contribuição de Taylor e Ford, né? Mas com base aí na inspeção que nós vimos, a era da inspeção, né? Que, é claro, até hoje ela é utilizada, mas para aquelas empresas que não têm um processo com uma qualidade satisfatória, né? Obviamente tem o seu valor, teve o seu valor, mas que ao longo do tempo, né, ela foi então substituída por programas preventivos e a gente pode pensar também no nosso sistema lá, a PPCC, né, com base aí no controle, na gestão e na integração de sistema, né, no caso aí da gestão de normas da ISO, né, que tem o principal objetivo aí de padronizar os procedimentos e, consequentemente, os produtos e os serviços, né? Então, essa evolução, a partir da era da inspeção, se deu
pela, pela implantação, né, do controle estatístico de processo, né, desenvolvido, proposto aí por Stewart, né? Com certeza fez aí, foi um divisor de água para a qualidade, né? E falamos um pouco de alguns conceitos de qualidade, pessoal, e tem um conceito aí mais moderno, digamos assim, que é a qualidade, ela é inversamente proporcional à variabilidade. Então, se nós temos aí um produto, um serviço com alta variação, nós podemos concluir que conforme essa variação, essa variabilidade aumenta, a qualidade diminui. Por quê? O nosso cliente, né, ele na verdade, o que ele enxerga, ele não enxerga a média do nosso processo, né, pessoal? Vamos fazer aqui como uma curva normal, né, em que nós temos aqui o limite inferior de controle e o limite superior de controle, e nós temos a nossa média, né? Bom, nós temos a nossa média. Então, o que varia muito da média, né? É isso que, na verdade, faz o cliente enxergar, né? É aquele cliente que tem acesso a esse produto despadronizado, ok? Então, é muito importante esse conceito e implantar o controle estatístico de processo, né? Avaliar a capabilidade do seu processo em relação ao seu produto, né? E garantir, né? E conhecer a probabilidade de ocorrer aí um produto fora das especificações. Então, obviamente, essa probabilidade ela tem que ser muito baixa, né? Ela tem que ser praticamente impossível de ocorrer ao longo do tempo, né? Para que você consiga aí garantir não só a sua produtividade, lucratividade e mais a sua competitividade e, obviamente, alcançar aí novos mercados. Então é importante esse conceito de variabilidade. A gente pode imaginar, por exemplo, na nossa área, imagine vocês, vamos dar um exemplo de um produto qualquer, né? Reconhecido aí no mercado, com qualidade, né? Ou seja, que a maioria das pessoas consomem, gostem, né? Imagine que a cada lote produzido, ou se isso não fosse a cada lote, mas com muita frequência, as características sensoriais desse alimento fosse diferente, né? Então, sem dúvida, isso aí traria impactos negativos para a empresa em relação aí à venda e aceitação desse produto, ok? Kaoru Ishikawa, então, foi um japonês, né? Um japonês que, então, ele teve a influência no modelo de qualidade japonês, contribuindo com a formação do controle de qualidade por toda a empresa. Ele difundiu as 7 ferramentas utilizadas pelos círculos de controle de qualidade, né? Análise de Pareto, diagrama de causa e efeito, inclusive idealizada pelo próprio Ishikawa, né? Também tem o nome, né? Diagrama de Ishikawa. Histogramas, vejam, são ferramentas da qualidade, né? Folhas de controle, diagrama de escala, gráficos de controle e fluxo de controle. Uma das definições de qualidade de Ishikawa é qualidade é satisfazer radicalmente ao cliente para ser agressivamente competitivo. Bom, e aqui a gente pode resumir aí em 10 tópicos, né,
estratégias que devem ser aplicadas à qualidade total, né? Então, a primeira que a gente pode dizer é produzir e fornecer produtos e serviços que atendam plenamente às necessidades dos clientes. Parece trivial, pessoal, mas muitas das vezes, e um dos erros mais básicos é se produzir ou é vender produto errado. Não significa que o produto não seja bom, mas vender o produto para o cliente errado, né? No local errado, no momento errado. Então, uma das causas do fracasso é essa, né? Por quê? Porque qualidade não é definida apenas pelo empreendedor, pelo processo. Sim, parte é, parte desse produto em relação ao seu processo de manufatura, ok, né? Se você tem uma padronização, uma boa repetibilidade, uma baixa variabilidade, sem dúvida você tem qualidade no seu processo, mas o que produzir, o que vender, tem que se atentar a isso, porque você vende isso somente para o seu cliente, seja ele pessoa física ou jurídica, né? Então a primeira coisa é o que eu vou fazer. Pode ter os preceitos da qualidade, pode ser durável, pode ser conforme, né? Pode ter prazo, pode ter apresentação, pode ter os preceitos da qualidade, mas se não tiver o principal, né? Então não haverá qualidade, que é a qualidade reconhecida pelo cliente. O segundo ponto aí de estratégias aplicadas à qualidade total é garantir a sobrevivência, né? Uma palavra forte da organização, com a obtenção de lucro contínuo, afinal é o que sustenta não só a todos, mas também a empresa, né? E crescente através de resultados das ações da qualidade. Identificar e priorizar a solução dos problemas, né? Então, eu gostaria que vocês citassem no fórum, né? Qual é a ferramenta da qualidade que poderíamos utilizar para identificar problemas, né? E uma outra ferramenta que poderíamos utilizar para priorizar a solução desses problemas, ok? Estudem, postem lá para a gente discutir. 4. Tomar decisões racionais baseadas em dados e fatos. Ok, pessoal? Muitas das vezes o gestor quer colocar à frente a experiência, né? O feeling, o sentimento, né? Uma premonição, e isso não dá certo. Organização gerenciada por processos, né? E não por resultados. Eu não posso esperar o produto ao final da linha, né? Para eu fazer a inspeção e identificar o erro, mas pelo processo com um caráter preventivo, identificar os erros e corrigi-los a tempo, né? De forma que para demais situações eu considere e utilize aí de medidas preventivas. Prevenção das causas dos problemas na origem, né? Então, isso então é um caráter preventivo que a gente viu também no sistema HACCP para a alimentação, né? Evitando aí a reincidência de problemas. Agrupar e focar nas causas principais, ok? Para resoluções ágeis e eficientes. Aqui é muito importante, né? Por vezes você vai dizer, então, ó, identificar e priorizar a solução dos problemas, mas por que que não soluciona todos? Porque nem sempre é conveniente fazê-lo, ou não, nem sempre há essa necessidade, e também há questões envolvidas como custos,
né? Mão de obra, infraestrutura e etc. Ok? Respeito e motivação aos colaboradores, que a gente viu que é o principal recurso que uma empresa pode ter. E veja, reiteradas vezes, o foco aqui no cliente, né? O cliente é o ator principal, né? Eliminar defeitos dos produtos e serviços é fundamental. Estratégia da organização bem definida, né? E a garantia de sua execução. Ok, pessoal? Estudem também em relação ao ciclo PDCA, né? Para nós discutirmos aí no fórum qual é a norma ISO que passou a prever, né, para certificação de empresas, né, o PDCA, né? E essa norma aí, ela é de qual ano? Ok, pessoal? Isso é importante para sabermos disso, né? Como a gente viu, não tem um caráter aí legal obrigatório, mas as normas ISO, como a gente viu, elas são normas que padronizam o processo e abrem possibilidades aí para novos mercados, inclusive mercados estrangeiros, ok? Então, pesquisem, né, a norma, a linha 9000, né? De qual ano, então, que passou a ser considerado PDCA para a certificação das empresas. Ok, pessoal? Bom, por hoje é isso. Estudem bastante. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E até a próxima aula.